Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia. Que bom poder contar contigo aí do outro lado. Sempre lembrando que a sua sugestão, sua crítica e seu comentário são muito importantes para a gente produzir um conteúdo cada vez mais relevante. Entra lá no nosso Instagram, @SaúdeCiaNaTV. No programa de hoje, a gente vai rever algumas matérias muito especiais do ano de 2024. Saiba um pouco mais sobre as doenças cardiovasculares, como você pode prevenir e tratar. Você vai ver também a aula de dança na Pulse, até porque o pessoal é animado demais e queima muita caloria. Veja também algumas orientações da nutricionista Graça Moraes para prevenir e também combater a diabetes. E ainda, você vai conhecer a casa terapêutica da Viviane Lopes. O Saúde e Companhia que está começando. Peso nas pernas, desconforto, dificuldade de ficar em pé por muito tempo, isso pode ser um problema relacionado à circulação, ou seja, varize. Doutora Regina Florencio, que é cirurgiã vascular, vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Todo mundo tem varizes, doutora Regina? Não, nem todo mundo tem varizes, mas assim, 1 a cada 5 mulheres tem varizes e 1 a cada 15 homens tem varizes. E o interessante é que as pessoas sempre associam varizes com a questão da estética. E não é? Acha que é só uma coisa que ela tá vendo, que tá dificultando ali dela colocar um biquíni pra praia, mas na verdade não. Varizes são doenças. Se não tratar, ela pode evoluir para trombose venosa profunda, úlceras varicosas, erisipela, aquelas manchas escuras. Então é uma doença que na fase inicial ou na fase mais grave, ela pode incomodar a mulher esteticamente, porque é uma doença que você enxerga. E ela incapacita também? Incapacita, porque na fase mais evoluída da doença, ela pode gerar aquelas feridas, aqueles incômodos tão grandes de dor, de cansaço, que o que a gente sente aqui no consultório, que os pacientes se queixam, de dor, que dificulta realmente o paciente e a vida cotidiana. Quais são as gradações de varize e qual a origem dela? O principal fator da origem das varizes é o fator hereditário. Isso, assim, é o principal. Aí tem os fatores de comorbidades que vão aumentando essa tendência. Por exemplo, número de gestações, sobrepeso, tabagismo, sedentarismo, que a gente bate muito, porque muita gente tem esse mito de achar que a atividade física ela piora, na verdade ela melhora, o uso de anticoncepcional. Então esses fatores ajudam quando o paciente ele já tem uma tendência. E aí tem gradações também de varizes? Tem nível, é classificado por nível 1, 2, 3, 4, 5, como é isso? Na verdade nós temos uma classificação chamada CEAP, que é o CEAP até 6, que a gente avalia de acordo com o calibre da veia e dependendo da forma com que ela se apresentar, às vezes com manchas na perna, com aquelas úlceras, a gente usa uma classificação chamada de CEAP. E às vezes o paciente pergunta até na rede social, doutora, e meu tratamento? Mas a gente tem que ver, porque a gente tem que ver o tamanho da varize, de onde ela vem, qual é o calibre dela, a profundidade, se ela vem lá de uma veia mais profunda. E o que é que a gente vê? Que muita gente quer tratar só os vasinhos. E às vezes tratar só os vasinhos é aquela coisa de você ficar enxugando gelo, ficar tratando a ponta do iceberg, porque a doença está toda aqui embaixo. Então você tem que fazer essa avaliação para ver de onde a doença vem. Não adianta ficar tratando o vasinho se você tem uma doença, porque você vai ficar sempre voltando. Aí o tratamento, ele é o quê? Ele é cirúrgico? Ele é à base de remédio? Ele é à base de aplicação? Qual é o tratamento hoje possível para as varizes? Então hoje nós estamos aqui justamente tentando mostrar que desmistificar aquele tratamento que as pessoas tinham em relação ao tratamento de varizes, que era ficar muito tempo de repouso, as pernas enroladas com aquelas ataduras, como fosse um homem. Os protocolos de tratamento evoluíram. Então hoje 80% do tratamento é feito aqui no consultório. Nossa. Porque nós temos não só aquelas aplicações, como nós temos o laser transdérmico, que trata muitos graus de varizes, a espuma. Então a gente também combina a técnica, dependendo do grau, do calibre que o paciente tiver de varizes, a gente combina para tentar tratar mais a nível do consultório. Por quê? Porque o paciente vem, trata e vai para casa, não tem tanto aquela questão do repouso. Mas claro, a gente pega também aqueles casos mais complexos, que os casos mais complexos nós vamos para a cirurgia, mas antes a cirurgia cortava, tirava, dava ponto. Hoje a cirurgia não tem ponto. O paciente que opera de manhã vai para casa à tarde, o repouso é mínimo, então ele já volta
as suas atividades habituais o mais rápido possível. Que isso é o legal, porque o que a gente vê hoje, as mulheres elas não param mais, a gente não tem mais tempo de parar para tratar uma doença, então tem que ser também aquela coisa rápida. Então, os protocolos de tratamento de varizes também mudaram. Tem como prevenir varize? Tem. O que a gente vê muito é o paciente sempre se questionando, eu não tenho como fazer meu tratamento, mas esquece que na verdade ele pode prevenir. Na verdade, o legal é ele entender que ele pode fazer ali 80% do tratamento depende do paciente. Por exemplo, se ele fizer regulamento de atividade física, se ele evitar o uso anticoncepcional, procurar algum outro método contraceptivo, já melhora bastante. Às vezes, se ele trabalha muito tempo em pé, ele usar uma meia elástica, uma meia de compressão elástica, então são coisas que ele pode prevenir. Sim. A alimentação interfere? Interfere. Não uma alimentação específica, tome isso aqui que você vai evitar varizes, porque na verdade a varize é uma doença do vaso, não é do sangue. Mas se você tiver um ritmo intestinal bom, por exemplo, uma das coisas que provoca varize é a prisão de ventre. Porque quando você tem a constipação, você aumenta muito a pressão do abdômen e dificulta o retorno venoso. Então, a alimentação saudável, de uma maneira geral, ela interfere. E claro, a alimentação também está toda relacionada ao peso. Se você faz uma alimentação legal e tem o controle do peso, porque uma das principais causas também é o sobrepeso. A varize, ela interfere na saúde cardíaca? Não diretamente. Diretamente não. A gente sempre, quando a gente fala em relação à safena, porque as safenas são veias da perna, e às vezes o paciente ele tem um problema na safena, ele sempre coloca assim a mão no coração, arregala os olhos, acha que está com problema do coração. Na verdade não, as safenas são veias da perna e quando o paciente tem algum entupimento em algum vaso do coração, a gente pega a safena porque é aqui mais fácil e que nós temos 4 safenas na perna. Então assim, diretamente não, mas indiretamente sim porque a circulação é um todo. E como eu sempre falo, as pessoas sempre têm o hábito de fazer o check-up cardíaco, mas ele nunca tem o hábito de fazer o check-up dos canos, que é a circulação. Eu tô com quase 50 anos, não fiz ainda nenhum. Eu já vou marcar minha consulta. Pra gente terminar, existe um público que seja mais suscetível à varize? Por exemplo, eu tive 4 gestações, né? Então, assim, isso me coloca ali num grupo de, poxa, alerta? Você já está lá, porque o número de gestações, quanto maior o número de gestações, maior a tendência que a mulher tem. E a mulher, de um modo geral, não só pelas gestações, mas ela termina que passa a vida inteira tomando hormônios, né? Seja para controlar um fluxo menstrual, seja para evitar a gestação depois na menopausa. Então, esse uso do anticoncepcional quase que contínuo que a mulher faz, ela aumenta também a chance que tem de ter varizes. Fica a dica aí, já vou marcar minha consulta. Obrigada, minha querida. Que tal trabalhar a coordenação motora, a memória, gastar caloria e ainda se divertir? Pois eu te apresento a aula de dança onde todo mundo pode participar. Gabriel Lopes é o professor, um dos professores aqui da aula de dança da academia. Gabriel, o que mais me impressiona é que tem gente de toda a idade fazendo aula. Todas as idades. Não tem restrição de idade nenhuma. Agora, tem alguma dificuldade, assim, que precisa ser transposta? Porque, assim, é muito passo, né, para decorar e, assim, como é que você consegue colocar tudo na cabeça ali e decorar e é sempre do mesmo jeitinho, né? Porque é uma coreografia. Por ser uma coreografia, ela é toda marcada. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente, professor, ajuda as meninas, que é contagem, cantar. Quando a pessoa conhece um pouco a música também, já ajuda demais mesmo. Existe ali um entrosamento que as meninas, muito mais do que simplesmente uma aula de um exercício comum, aí parece que é um momento de divertimento, né? Hoje em dia, tanto que a gente fala que a dança, ela deixou de ser dança, ela é uma terapia. Ela é um momento de descontração, de vir e soltar. Todo mundo fala
Ah, Gabriel, eu tô indo pra aula pra desopilar, pra brincar, não sei o que, a coreografia vai ser o de menos. É o de menos de verdade. Preciso ter para começar uma aula de dança? Qual a primeira recomendação? Precisa passar por algum teste específico ou não? É só vir e se jogar? Só vir e se jogar. Porque o pessoal me para muito, Gabriel, eu não sei dançar, eu tenho vergonha. Não tem, não precisa. Venha, experimente, se joga, porque o primeiro passo é você se deixar levar. Venha, porque eu digo que a dança é um autoconhecimento. Eu tenho vergonha, sim, mas aí, quanto de vergonha eu tenho? Será que eu não posso dançar um pouquinho? Nem mexer nos braços? Depois eu solto as pernas e depois eu vou me jogando e vai se jogando. E acaba quebrando um pouquinho da timidez também, né? Algumas empresas que eu já dei palestra, a gente fala sempre que a dança pode interferir no atendimento ou até mesmo na desenvoltura em outros setores. Porque no trabalho você começa a soltar mais, você começa a ser mais expressivo. Porque a gente é muito expressivo na aula, né? Então é muita mão, é muito movimento. Então a gente trabalha com movimento também em outros lugares. E aí a gente acaba transportando isso para outros lugares. E caloria, queima muita caloria mesmo? O pessoal já saindo suado. A dança é como você fugir dos seus problemas. Você dançar é você sentir algo novo. A dança lhe traz coisas boas, sentimentos bons. Com a dança você consegue fugir da depressão, da ansiedade. Dançar é como você chegar ali e mostrar o que você realmente, o que você é. Eu acho que eu comecei a dançar num grupo de dança, acho que com meus 8 anos de idade. Não era nada danças específicas como forró, não. E é que sempre aquele nordestino, ele tem aquele samba no pé. Então acho que eu nasci com esse samba no pé. E foi lá que eu aprendi. Eu acho que ser o que eu sou hoje, o meu caráter, a minha personalidade. É como eu disse pra você, se eu falar aqui o que é dançar, eu não vou conseguir. Dançar é sentir, dançar é você se jogar, dançar é você estar alegre, é você estar feliz. Por exemplo, hoje eu não ia sair da minha casa pra vir pra cá. Hoje seria um dia de eu estar descansando, eu saí de um plantão cansado, eu estava em outro treinamento. E aí eu passei uma mensagem pra minha amiga, e aí, você vai hoje pro treinamento? Ela disse, vou. E aí foi uma resposta de Deus. Quando eu pisei a porta, que eu entrei ali, era como se Deus estava preparando algo para mim naquele momento. E ali, quando eu subi no palco para falar com as alunas, foi algo que, tipo assim, foi o Espírito Santo de Deus, não foi eu que estava ali. Então é como eu estou te falando, dançar te faz algo novo, te renova, tu acaba esquecendo teus problemas, tuas ansiedades. É algo que você consegue sentir, mesmo aquela pessoa que não consegue dançar. Eu acho que quando você se joga, você acaba mostrando um sentimento no qual você não consegue explicar, e sim sentir. Eu acho que resumidamente é isso. Eu estou dançando há 2 anos e meio, desde que eu entrei na PUC, e entrei justamente por causa da dança. Nas outras academias eu sempre fiz, mas aqui eu ficava visualizando pelo Instagram. Eu disse, não, vou para essa academia, que lá tem tudo, é completa. Então a dança me chamou muita atenção. Eu faço todos os dias. Às vezes eu venho de manhã, às vezes eu venho de noite, dou preferência a todo mundo. A dança ela faz bem para o corpo e para a alma. A gente entra ali naquela sala, esquece dos problemas, sai feliz, começa o dia tranquilo. Se não der tempo de vir de manhã, de noite, termina o dia bem feliz, dançando, se divertindo. A gente entra ali realmente para extravasar. Venha, só venha, porque eu cheguei aqui e não sabia de nada, nem para onde ir. O pessoal ia para o lado esquerdo e eu ia para o direito, mas agora tá tudo certo. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, Clínica Viviane Lopes e o Diferencial Dom, com atendimento médico.
ABB de Natal, o clube da família onde você encontra escolinha de natação. Olá pessoal, estamos no mês do diabetes e hoje eu vou dar umas dicas aqui em relação à alimentação. Vamos começar pensando em alguém que tem algum problema em relação à saúde intestinal. É aquela pessoa que pode ter episódio de diarreia ou constipação, que tem um abdômen distendido, que tem muitos gases. Então, preferir frutas prebióticas, que são fibras que nutrem as nossas bactérias, como maçã, beterraba, a biomassa da banana verde. São 3 exemplos assim, de alimentos que vão contribuir para a nutrição dessa microbiota intestinal. Aquele diabético que está com as taxas alteradas de colesterol, de triglicerídeo, a gente vai mostrar a importância de aumentar o consumo das frutas vermelhas arroxeadas, como a uva roxa, o morango, a nossa jabuticaba, a goiaba. Essas frutas, são cheias de antioxidantes e vão ajudar a nos prevenir contra os ataques dos radicais livres. Tem um grupo de verduras que é bem interessante, que faça parte do cardápio diário, que são as brascas, a couve, rúcula, brócolis, o agrião. Também esse tipo de verduras, eles ativam a função detox, melhoram a nossa imunidade. É importante que faça parte do cardápio diário. Só lembrando que o brócolis tem que ser al dente para que você possa aproveitar todos os compostos presentes nessas verduras. E aí vamos seguindo a orientação em relação aos alimentos que têm uma carga glicêmica menor, que são os carboidratos complexos. Vamos substituir aquele pãozinho francês que a gente está usando a toda hora por nossas raízes, a batata, a macaxeira, o inhame, que é extremamente importante para que você equilibre essa glicose. E aí, as sementes também, as sementes são extremamente importantes, semente de linhaça, de chia. Lembrar que a semente de linhaça deve ser consumida, você deve fazer a farinha e consumir na hora. Você pode fazer um gel da linhaça ou da chia. Esse gel você vai pegar uma quantidade da semente e colocar 4 vezes a quantidade de água. Com 10 minutos esse gel já está pronto, você vai absorver melhor. Quando você não faz isso, você corre o risco de ao invés de estar se nutrindo, está nutrindo só o cocô. Então vai ter que ter esse cuidado com essa técnica dietética que é extremamente importante. Ainda temos o grupo das oleaginosas. Vamos pensar nas nossas castanhas. A castanha do caju, rica em zinco. A castanha do Pará, rica em selênio. As amêndoas produzem menos gases. Então, fazer esse mix e esse rodízio dessas oleaginosas, que são as nossas fontes de gordura do bem. E aí, vamos ainda completar com algumas fibras. Vamos lembrar do farelo de aveia, que é extremamente importante, do pisilho da goma-guá. O pisilho da goma-guá, ele tem uma importância muito grande para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que têm gases, que têm muitos gases, que têm muita distensão. Essas fibras não fermentam, diferente das outras. E assim, lembrando, para finalizar aqui as dicas, sempre que for consumir fruta, tem que ser acompanhada ou de uma oleaginosa, que são as nossas castanhas, ou de uma fibra, que pode ser esse farelo, pisilho, a goma-guá. Então, e as farinhas também, lembrar dessas farinhas que são importantes. Pensando ainda também as proteínas, escolher proteínas de boa qualidade. Por exemplo, a nossa sardinha é rica em cálcio, tem muito ômega 3. O ovo, não posso esquecer do ovo, viu gente? O ovo é extremamente importante no cardápio diário da maioria das pessoas. E por último, gostaria de dizer que o diabético deve evitar ou consumir o mínimo possível leite e soja. São alimentos inflamatórios, o leite tem diversos estudos mostrando que podem interferir no equilíbrio dessa glicose. No Inovação em Saúde de hoje, a gente vai trazer o exemplo de uma casa, é uma casa mesmo, montada para ajudar as crianças atípicas, os jovens atípicos nas suas rotinas. Eu estou aqui com a Mayara Freitas, que é a supervisora dessa casa. Mayara, quando surgiu a ideia de
realmente fazer uma casa, não um modelo de casa, que a gente não está vendo, vamos dizer, fogãozinho de brinquedo, não. Aqui o fogão tem fogo mesmo. Há 4 anos atrás, nós começamos a perceber, né, que as crianças e adolescentes da gente precisavam de um modelo mais ampliado e de um ambiente mais naturalístico, onde eles pudessem trabalhar todas as habilidades, né, e repertórios que estavam sendo ensinados. Então, aquele modelo somente de sala, dentro de um ambiente clínico, ele estava um pouco limitado. Então, foi nesse momento que a gestão e a equipe técnica se reuniram para pensar no modelo baseado em modelo americano, inclusive propostas de intervenções comportamentais americanas, para trazer a casa terapêutica e uma equipe multidisciplinar para trabalhar aqui conosco. E aí, como é que as crianças atuam aqui, né? Ou têm as terapias? Quantas vezes por semana? Durante quantas horas? Aqui na casa, todas as intervenções são baseadas na análise do comportamento aplicada ou no modelo do ESDM, que é o modelo de intervenção precoce. Diante desse contexto, elas passam por uma avaliação prévia, né? Elas passam por todo um processo avaliativo e também de elaboração de plano terapêutico. Após a gente saber quais são os objetivos dessa pessoa, que vai delinear as necessidades terapêuticas dela, nós inserimos, né, esse paciente aqui. Então ele vai vir a depender da carga horária que ele precisa. A intervenção ABA, ela tende a ser toda individualizada, assim como a intervenção baseada no modelo Denver. Então, algumas pessoas podem vir a frequentar a casa 2 vezes por semana, outras todos os dias, alguns pacientes somente 1 vez por semana, tudo a depender da necessidade do plano terapêutico dessa pessoa. E ela tem alta, assim, depois de um tempo? Como é que funciona isso? Sim. São intervenções comportamentais intensivas, né? Contudo, a gente sempre espera que aquela pessoa, ela reabilite, ela supra o máximo que puder do atraso do desenvolvimento que ela tenha apresentado pra gente inicialmente e ela possa ter bons repertórios de autonomia e independência para ser reinserida na sociedade de forma efetiva. Então, os nossos pacientes, apesar de passarem um longo tempo conosco, normalmente eles têm alta. E aqui no contexto da casa, a gente consegue simular muito o ambiente natural, trabalhar muitas habilidades sociais, habilidades funcionais, habilidades de autocuidado. Tudo a depender do plano terapêutico dele. E consegue sempre fazer a generalização e a fluência de tudo que está sendo ensinado. A Lorena Vidal é coordenadora da casa, nutricionista. Lorena, qual a importância para as crianças terem contato com essas coisas do dia a dia, como, por exemplo, fazer um bolo de banana? Olá, bom dia, Michele. Boa parte dos nossos pacientes autistas, eles têm quadro de seletividade alimentar, certo? Então, assim, o foco da casa hoje, né, é proporcionar, através das oficinas culinárias, uma apresentação gentil e lúdica dos alimentos que comumente são aversivos para as crianças. Então, assim, o paciente, ele não tolera uma banana, mas aí através de uma receita, de um bolo, eu vou fazendo essa aproximação gradual e lúdica e ele tem um contato mais fácil com aquela fruta que é aversiva, certo? E as crianças aqui, a gente vê assim, o próprio Nicolas, né? Eles estão bem inseridos no ambiente de casa mesmo, então vão para o sofá, brincam. Exatamente. Né? Isso favorece, isso faz com que o desenvolvimento dele, por exemplo, seja mais rápido do que se tivesse só numa sala de terapia, por exemplo? Sim, até porque aqui nós temos interação com crianças de vários níveis de suporte, certo? Sim. Então, assim, a criança, ela aprende muito por imitação. Então, ao visualizar o colega executando uma atividade, ele vai ficando mais próximo, ele vai tendo um interesse maior e vai facilitando o processo de aprendizagem, que é o que a gente objetiva tanto aqui na casa terapêutica. Qual música que você quer cantar? Meu limão. Meu limoeiro. Mais 2 cartas. Vai ter que puxar 2. Mas aí eu posso jogar? Pode. Então agora também tenho aqui uma coisinha pra você. Não. É isso, ó. Oi, assim. Lorena! Para uma
criança aprender algo novo, ela precisa ter uma exposição de pelo menos 500 vezes, segundo estudos. Mas quando ela está brincando, esse número de repetições diminui bastante. Para quantas, Fernanda? A gente trabalha aqui com o modelo Denver de intervenção precoce, né? Ele vai preconizar que a criança aprende em torno de 20 repetições quando ela está brincando. Olha só. Então a importância da gente expor essa criança a uma brincadeira, mas uma brincadeira onde tudo é pensado, planejado para que ela aprenda. Então o Denver ele pensa no desenvolvimento global da criança, que ela desenvolve em todas as áreas do desenvolvimento. E assim a gente pensa na independência pessoal, na comunicação receptiva, comunicação expressiva, e tudo isso dá para fazer aqui brincando. E essa casa, ela favorece esse aprendizado, então, e potencializa esse aprendizado? Exatamente, né? Que a gente pensando em um ambiente clínico, a gente reproduz aqui um ambiente domiciliar. Então, reproduzindo isso, essa criança consegue aprender habilidades como tomar banho, por exemplo, se alimentar, fazer um lanche rápido para ela, sentar com os amigos para brincar, receber os amigos em casa. Então, são coisas que são bem interessantes e difíceis de trabalhar em um ambiente clínico, mas aqui a gente consegue propiciar isso para as nossas crianças. O Saúde e Companhia deste sábado vai ficando por aqui, já agradecendo a sua companhia e contando contigo aí do outro lado no próximo sábado. Até lá! A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes e o diferencial Dom, com atendimento médico. A ABB de Natal, o clube da família onde você encontra escolinha de natação. Saúde e Companhia é um projeto da MR Estratégias de Comunicação. Produção Praia Filmes